Nos dá sabedoria, nos dá entendimento e nos abençoar nesta noite, amém? Amém. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Pai, nós colocamos, Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus, esse culto na Tua presença. Pai, colocamos, Senhor Jesus, a cada vida, Pai, que estão, Pai, na Tua casa, estão no hospital, estão na UTI, estão na CTI, Pai. Nós também, Pai, colocamos, Senhor Jesus, as crianças, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as crianças, Pai. O Senhor vem abençoar cada criança do mundo inteiro, Pai. Orar, Senhor, as portas da janela do céu, Pai. Entra, Senhor Jesus, com providência, Pai, vidas nesta noite, Pai. Afasta, Senhor Jesus, tudo qualquer impedimento, Senhor, que possa vir impedir, Pai. Vamos fazer, Pai, a Tua vontade aqui nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O pastor João está com uma oportunidade. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E desde já agradecer você que está acompanhando esse trabalho, esse culto, através dessa live. E pode ter certeza, Deus está aqui neste lugar e está aí junto com você. Eu digo sempre, se nós dermos lugar para Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar, nós vamos receber. Porque o Espírito Santo só trabalha se nós dermos liberdade. Amém? Graças a Deus. E nós estamos no estudo, onde aqui o professor é o Espírito Santo, é Deus, para nos ensinar cada vez mais. Muitas das vezes as pessoas nem entendem o porquê, não, para dizer a verdade, não temos assim um grau de estudo, pode-se dizer assim, mais elevado, não cursamos uma faculdade, e também assim, meus irmãos,
não somos teólogos. Na verdade, essa é uma palavra só. Mas Pedro também não era. E Deus dava a palavra. Basta que nós dermos lugar ao Espírito Santo, a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nós recebemos. O Senhor Jesus Cristo nos deu a graça para que nós estivéssemos aqui. Se não fosse por Jesus Cristo, nós não estávamos aqui. O Senhor, nosso Pai, entregou o seu único Filho para que o véu se rasgasse de cima e embaixo, para que nós tivéssemos essa oportunidade. Meus irmãos, no Velho Testamento, nós fosse pela lei, nós não poderíamos estar aqui. Só quem tivesse assim, sacerdotes só, né, meus irmãos? E ali era só eles trabalharem. Mas após a morte de Cristo ali no madeiro, ali no Calvário, o véu se rasgou. E nós podemos estar aqui, essa oportunidade, e mais oportunidade também. E ele falou para nós fazer o rito dele. Então vamos fazer, meus irmãos. Amém? E nós estamos nesse estudo. Eu quero dizer aos irmãos que nós iniciamos lá no comecinho de Gênesis. E nós paramos no meio, mais ou menos assim, do livro. E a história de Noé, né? Foi a história de Noé. Não por inteiro, mas do começo ao fim. Pulamos algumas partes, porque é muita coisa. Mas aqui nós vamos dar início quando Noé terminou lá, começou a nova era aqui do Evangelho de Deus, da Bíblia, de nosso Senhor. No livro de Gênesis, glória! No livro de Gênesis, aleluia! Capítulo, glória! Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos. Nascimento de José. Perdão. A morte de José. No capítulo 50, aleluia, verso 24, missionária. Capítulo 50, verso 24. E aí o nascimento é de Moisés. Nós vamos encerrar aqui o Gênesis com a morte de José e já vamos começar no nascimento de Moisés. E vamos para frente. O que Deus nos der, nós vamos... 24? Verso 24. É 50 de Gênesis, é o último capítulo. E no verso 24 nós vamos encontrar. Um pouco antes nós vamos, aqui no contexto disso, a morte de José. Aleluia. Glória! É uma história muito bonita, como diz o Wagner Santo, quando ele vai cantar aquele hino. É só um dos 10. Ele fala, é uma história muito bonita. E essa aqui não fica atrás, é bonito também, pode ver. Aleluia! Glórias a Deus!
Que disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amém. Vamos ler o 25, já e o 26, aí nós... E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém. Glórias a Deus. Então aqui, meus irmãos, é outra história. Depois de Noé lá atrás, passou muitas gerações. E aí veio, meus irmãos, a geração de Abraão, várias gerações. E aí veio a gente, de Abraão nasceu Isaque, geração de Isaque, dando sequência, uma linhagem de Isaque. Aí nasceu Saul primeiro e depois Jacó, no mesmo pai. Eles eram gêmeos. E vimos aqui, meus irmãos, uma história que de Jacó nasceu José, né? É uma linhagem, a sequência. De Jacó nasceu José. Seu filho muito obediente, agradava os olhos de Deus, e aí os seus irmãos, que não importavam muito com as coisas de Deus, seus irmãos judiavam muito de José. Seus irmãos invejavam muito José. E Jacó fez uma capa, não é de Elias, não, é de José. Fez uma manta ali, uma capa para José. Aí foi o fim da paciência dos irmãos dele. Aí o ciúme, e ficou muito bonita. Jacó mandou fazer, né? E deu de presente para José. Aí foi que seus irmãos, Rubens era o mais velho e tinha os outros irmãos, né? Ali, aí estava no campo. Do campo, precisou que Rubens era ali o responsável por eles, saísse um pouco, e nisso chegou, porque eles não tinham feito nada antes com José, por causa que Rubens não permitia, e ele que era o líder dos irmãos. E aí José chegou, Rubens não estava, eles aproveitaram. E aí essa história foi que, onde foi que seus irmãos, assim, Rubens chegou e já tinham vendido o pessoal ali do Egito, né? É o José. Mas primeiro eles lançaram ele na cova, e aí ia passando aquele povo do Egito, venderam José
para o Egito. E nisso aí, a história aqui diz, meus irmãos, que José sofreu muito. José gritava, esperneava, apanhava de fazer, né? Barulho para poder escapar. E aí chegou até o Egito. E José foi vendido. Os irmãos de José vendeu para aqueles... já estavam levando bastante pessoas para vender como escravo. E aí, passando perto de onde estavam os irmãos e onde estava José, venderam José também e entraram no Egito. A verdade foi essa, que aleluia, glórias a Deus. Venderam José, uma pessoa que trabalhava na guarda ali, ele era supervisor ali da guarda de Egito, de Faraó. Seu nome era Potifar. E aí, meus irmãos, José sofreu muito até chegar lá. Mas José chegando lá, Potifar, por um bom tempo, tratou ele como um bom mordomo, um bom profissional. E até que ele foi seduzido ali pela mulher Potifar e foi preso. E ali na cadeia sofreu muito. E ali, eu quero dizer aos irmãos, que ele tinha dois companheiros. Um era bem rebelde, preso pelo faraó egípcio, preso pelo faraó. E ali José interpretou um sonho dos dois. Um sonho dos dois companheiros dele na cadeia. E aí começou por aí. José continuou preso e a chegada dele no Egito e ficou bom tempo. Ficou tão bom tempo que a idade dele, ele morreu com 110 anos. 110 anos, aqui está no livro de 20, no livro 50 de Gênesis e no versículo 25 e 26. Lê para nós. E José fez jurar. E morreu José, da idade de 110 anos, e o abalsamou, e o puseram num caixão no Egito. Amém? Amém, já tinha lido, né? Isso aqui. Então, José, quando ele foi vendido, ele era rapaz novo. Mas quando ele morreu, ele já tinha 110 anos. Então, provavelmente, passou-se aí, vamos supor, 90 anos, pouco mais, menos de 20 anos, eu acho que ele não tinha. Mas, então, quando ele entrou no Egito, ele tinha uns 20 anos, baseando, né? E quando ele morreu, já estava com 110 anos. Mas ele mandou buscar a família dele, perdoou seus irmãos, e ali ele fez um bom trabalho. Nesse sonho que ele interpretou lá dentro da cadeia, aí apresentaram ele para Faraó, para interpretar o sonho de Faraó. Aí ele interpretou, aí foi só bênção.
Só a graça de Deus. E o que o faraó fez? Colocou ele como governador do Egito. Tem um hino tão bonito, antigo, raiz. José do Egito. Então, ele foi ser governador do Egito. E ali, Deus honrou ele. Faraó gostou muito. E assim foi a vitória de José. Mas antes ele fez com quem? Aquele povo. Aliás, antes ele reuniu o pessoal e falou assim, olha, eu vou morrer. Certamente, se Deus dava as interpretações de sonho para ele, já deu a revelação que ia recolher ele. E ele falou com toda certeza, eu vou morrer. Até aqui me ajudou o Senhor, em vida. E vocês vão ficar aí, tá? Mas me promete uma coisa. Quando Deus libertar vocês daqui, vocês levam meus ossos junto com vocês. Não deixa aqui no Egito, não. Eu quero ir para Canaã, eu quero ir para Israel. Quero ir com vocês. Mas foi só os ossos. E assim foi. Eles prometeram. E ele falou também, depois de falar isso aqui, ele falou, certamente, o Senhor vai enviar, eu estou indo, porque ele era o máximo, né? Ele era a autoridade máxima ali, daquele povo. De Israel, né? Que eles não tinham chegado em Israel ainda. Então, aqui, eles prometeram e José falou, Deus vai mandar um para que vai livrar vocês. Uma profecia, meus irmãos. Vocês vão passar por males pedaços. Mas José, para trás aqui, encorajou eles. Falou, pode ter certeza. Deus vai dar livramento para vocês. Que Deus vai levantar uma pessoa da nossa linhagem, vai tirar vocês do Egito. Mas não me deixa não, nem ossos, não vai deixar meus ossos. Aqui não, me leva com vocês. E assim foi feito. Aí Deus levantou Moisés, e Moisés nasceu, o nascimento de Moisés. Aí nós já vamos entrar no livro de Êxodo, capítulo 2, e verso 1, 1, 2 e 3, missionário. Pode ler. Aqui já uma história muito bonita que começa. Essa aqui estava terminando de José. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Desse jeito. 1, 2 e 3. O Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 2, e verso 1, 2 e 3. Versículo 2, né? Capítulo 2. Capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve filho, e vendo que ele era formoso, concedeu os 3 meses. Você leu então 2? Do capítulo 2, você leu 1 e o 2, foi? Não, eu li um só. Tá. Então vamos. Esses
assunto aqui foi o nascimento de Moisés. Mas as Bíblias estão muito, meus irmãos, elas estão atualizadas, elas estão assim, com outra interpretação, que a gente fica até um pouco assim, sem... Quer que eu leia o 3? Hã? Quer que eu leia o 3? Não, mas então, você vai ler o 2 e o 3, Então, mas depois. O 2 eu já li. Já? Já. E aí, o 3 nós vamos ler também. E aí nós estamos vendo aqui. Esse acontecimento, as Bíblias, mesmo sendo de João Ferreira de Almeida, ela conta uma história que houve sim uma perseguição dos meninos, homens. Ela fala de uma perseguição que as crianças que nasciam homem era para ser, porque estava nascendo muitos hebreus. E o pessoal do Egito não estava produzindo. E aí, quando nasceu Moisés, ele entrou. Foi bem nessa época. Ele entrou já na lista de ser morto. Que não era para escapar. Nenhuma criança que fosse homem, masculina. As criancinhas masculinas eram para morrer todos. Uma passagem muito difícil, onde a perseguição sempre houve. Desde o comecinho do mundo, a inveja. Caim matou Abel por inveja. Nós lemos, nós passamos por lá. Depois, até eu me enganei lá, falei que Abel matou Caim. Não, o invejoso era o Caim e matou Abel. Nós vimos aqui agora há pouco que na geração de Abraão, seus irmãos o matou. Mas jogaram José numa cova e vendeu. Pessoal do Egito. Vendeu para o pessoal do Egito. José sofreu muito, mas Deus lhe deu a vitória. Muito mesmo. Foi um sofrimento. A Bíblia relata cada passagem que José passou. E muitas vezes nós não passamos nem a metade, ou nunca passou. E já quer desistir de tudo. Mas a inveja está sempre no meio, tá? A inveja é que mata. E tem uma parte aqui na Bíblia que diz que a inveja é a maior feitiçaria, macumba que existe. Não tem maior. É a inveja. Ela mata, ela tranca a rua, tranca tudo. Os espíritos da inveja são fortes. Ah, mas o diabo não é forte, forte é Deus. E os seus adeptos, os seus seguidores, se ele não fosse forte, ele não tinha passado
por meio da terra. Não foi por redor da terra, não. Ele é espírito rápido, mas não foi por redor da terra, não. Ele passou foi pelo meio. A terra é como se fosse uma lua. Um sol é uma bola, não é quadrada. E ele passou pelo meio. E saiu onde Deus estava. Bem onde Deus estava, e Deus perguntou para ele, né? De onde tu vens? Aí ele falou assim, eu dei uma volta na terra e passei pelo meio dela. Então, eu já falei aqui, eu tenho muita facilidade assim, meus irmãos, graças a Deus, porque minha profissão, ela exigia muito sobre assim, desenho, né? Desenho, grau, matemática, tudo isso ela exigia demais. Ela exige, não acabou. Eu fui aposentado como metalúrgico, não é por isso que eu deixei de ser metalúrgico. E a profissão continua, né? E agora cada vez mais fácil, porque a ciência que a Bíblia diz que ia multiplicar, multiplicou mesmo. Agora está tão fácil. Os cálculos, então, as canetas estão quase aposentadas. Lápis, borracha, nem tem quase. Teometria, usa-se muito. E aí vem o grau. E uma bola, um círculo, ele deitado, perímetro é a linha. Perímetro é do município de Londrina, de Cambé, que faz divisa. Perímetro é a borda, né? É o círculo que. Então, se não for redondo, mas ela é o perímetro. Pode ver, município, tudo aonde eles encontram com o outro é perímetro. Perímetro de Londrina, perímetro de Biporã, passa por Castilho, Biporã, perímetro. A divisa de Biporã com Londrina. Então, nós estamos falando aqui, para quem não conhece, de Londrina, né? Uma cidade maravilhosa. Era para ser mais ainda, né? Se os administradores fossem também, né? Mas assim, não vamos entrar nessa parte, porque é perigoso até tirar nós do ar, né? A rede social está muito, como diz assim, ficando estreito até para eles trabalhar. E se nós falar alguma coisa aqui, eles têm que cortar, senão sobra para eles. E os irmãos já sabem do que a gente está falando, né? Para quem sabe de pinga e letra. Então era para ser melhor. Uma cidade igual essa, nós vivemos aqui em Londrina, Paraná, sul do Brasil. Então, ele passou pelo meio dela, quer dizer que ele passou na vertical. Deus estava acima. E se ele passou de travessado sobre a terra, ou ele passou de leste para oeste, ou de oeste para leste. É na horizontal. Desse jeito. Desenho, se a gente desenhasse, ficava mais fácil até para explicar. Mas a linha descendo aqui, separa-se uma bola, ela é vertical. A que atravessa ela é horizontal. Horizonte. Quando fala de horizonte é assim. A vista é assim. Quando fala caiu na vertical, né? Caiu reto. Então é assim por diante. Então, assim o diabo falou para Deus,
dei uma volta sobre a terra é grande, e passei pelo meio dela. Agora, não fala se foi na vertical ou se foi na horizontal. 180 graus, né? A linha reta. Um círculo dividindo-se em 4 vai dar 90. E assim por diante. Então, eles têm força. E aqui eles atrapalham muito a vida daquele que faz a vontade de Deus. A nossa, a sua, que está no caminho do Senhor, caminho estreito, é mais difícil para prosseguir. Eu descobri que a vida não é fácil, eu sei que é difícil prosseguir. E é assim por diante, é difícil. E nós estávamos falando da inveja, que Abel foi invejado por Caim, José por muitas pessoas, pelos irmãos e muitas. E aqui nós vimos, meus irmãos, que aí ele morreu e falou, olha, pode ficar sossegado, eu estou indo, mas Deus vai mandar um outro. E mandou Moisés. E na época estávamos não, nós é de outra época, eles estavam preocupados. Já havia-se a profecia que viria o Messias, que viria também Moisés antes, e assim por diante, né? Toda essa história. E assim nasceu Moisés, a missionária leu ali, dos levitas, né? Um casal que era da linhagem dos hebreus, e ali eles estavam catando as crianças do Gênesis. Ali, a mãe de Moisés, ela teceu, meus irmãos, o cesto. Já até tinha esse cesto, tá? Esse cesto ela já tinha aí. Mas o que ela fez? Vocês viram lá na arca de Noé que tinha o batume, o Noé fez a arca e batumou para não vazar água. E ela fez no cesto, mesma coisa, da criança e não vazou água. Aí ela colocou ali almofada, não sei, roupa, e aí colocou a criança e tampou e soltou na água. E quando soltou na água, as filhas de Faraó estavam mais para baixo, assim, junto com as empregadas, né, como que fala, aquele tempo não era empregada, aquele tempo era serva. Ela estava lavando roupa e apareceu aquele cestinho. A minha Bíblia, que é atualizada, fala que o cestinho enroscou. Aleluia. Fala que enroscou. Estava parado quando elas viram. E é o que eu estou falando. As Bíblias antes já falam que estava flutuando, estava andando. Então, esse cesto era de uma planta que hoje nós vemos aqui, lá no Oriente é uma coisa, aqui ou talvez seja mesmo, tá boa, tipo assim tá boa, mas folha grande, né? Aí eles fizeram o cestinho daquela planta que chama-se, aquela planta chamava-se junco. Lá chama, né, ainda, até hoje. É juncos. E disse que estava parado no junco, na moita, certo? Era na moita, assim, no banhado. Parou ali.
Olha, é Deus colocando a mão ali para aquela criança não sofrer nenhum dano. Deus que preparou tudo. E aí cataram. E a filha de Faraó não poderia, porque, que Deus diz aqui, os egípcios lá estavam numa baixa produção. As mulheres estavam tendo muita pouca criança. E a filha de Faraó, com todo o recurso que ela tinha ali na medicina, desde aquele tempo já existia, né? Então, ali ela não conseguia engravidar para ter um filho. E quando ela viu aquela criança bonita, a Bíblia aqui diz que foi colocado porque era uma criança muito vistosa. Mas o que tem a boniteza da criança com desfazer da criança? Alguma perseguição estava vindo. O que você estava falando ali, missionário? Qual que é a versão da sua Bíblia? Esse casal que você está falando era o pai e a mãe de Moisés, que estavam... Mas nós já estamos falando de Moisés, aí já nasceu. Não, ainda não, aqui não. Não, ela. Vou ler para você, que você não pediu nem para ler. Já nasceu. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Juncos? E a tomou água. Betume e pés de pondo nele o menino e pôs nos juncos e à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse dos meninos do hebreu, é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó. A outra irmã, uma falou para a outra, né? Eu a chamar uma ama delas que crie este menino para ti. A filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Vai, ela falou assim para a irmã dela, vai e chama uma mulher que esteja amamantando, né, para poder dar mamar para essa criança, para esse menino, porque ele está com fome. E nisso estava a irmã de Moisés, né, olhando, e correu e ela escutou, falou, não, eu sei de uma mulher que está amamentando. Ela mora aqui perto. Aí as filhas de Faraó falaram, então vai, né? Vai e chama. E aí veio a mulher que era a própria mãe. Como Deus trabalhando, né? E aí, quando Deus nos dá a palavra, muitas pessoas acham que a gente assim como se diz, muitas vezes alguma pessoa pensa que é a gente que está inventando, mas a palavra de Deus, a Bíblia, não tem como. É Deus, a mão de Deus, meus irmãos. E as pessoas não veem que Deus trabalha assim na vida. A mãe de Moisés soltou Moisés sobre as águas ali naquele cesto de junco, né? E ali, o cesto, ali, pelo que eu entendi, também estava parado, estava enroscado no meio da própria, os pés de junco também. O cesto foi feito de junco, da folha de junco,
E ali o cesto parou. Ele não prosseguiu. Mas quando foi a Miriam, a irmã de Moisés, que levou até o rio. Quando ela soltou assim, ela ficou olhando para ver o que acontecia. Ficou cuidando. E quando, antes de chegar, tá? Antes de chegar até aquelas servas de Faraó, ali do palácio, que estava lavando roupa, né? E as duas irmãs, filhas de Faraó, estavam ali, antes de passar por elas, avistaram o cesto, onde estava. A minha Bíblia fala arca, mas até agora eu não tinha visto nenhuma Bíblia que falava arca também. Falava o cesto. As Bíblias que eu tive, desde 84 eu estou usando Bíblia. Eu acho que já acabei com as partes dela, tá? E tem algumas aqui que já está, né? A gente se desfez de algumas que já não tinha mais condições, e assim por diante. E essa aqui, ela fala a arca. A arca em miniatura, né? Não é a arca de Moisés, ou de Noé, não, tá? De miniatura, um cesto, mas levar ali cabia a criança, que era Moisés. Mas já não era muito recém-nascido, não, já estava, não sei quantos dias, mas a Bíblia deve falar. Ou se nós puxar no livro histórico ou no dicionário, podemos achar. Porque nós temos no dicionário, meus irmãos. Qualquer coisa que nós não sabemos, nós buscamos aqui. O dicionário bíblico. Amém? E existe também livros dos teólogos, dos doutores da lei, que escrevem livros, dos sábios, que nós podemos buscar também. Mas que nós recebemos é de Deus. E eles também recebem de Deus, mas numa tonalidade um pouco maior, mais recurso, tiveram mais trabalho. Mas Deus, Ele nos dá a interpretação dessa forma. Moisés já não era recém, acabou de nascer, não foi posto no cesto. Ele já estava grandinho e ali, a minha Bíblia fala arca, o cesto fala arca. A sua fala o quê? Ele não estava muito grandinho, não, ele era recém-nascido. Não. Recém-nascido, mas não assim da hora. Ela já estava, não é da hora. Fala cesto aí, a arca, a minha fala arca, tá? Qual que é o capítulo? A sua parece que falou cesto. Aleluia, glórias a Deus. Começo da história, assim. Depois a gente vai deslanchando mais o começo. E o fim também é um pouco difícil do estudo. Mas nós faremos no meio de Gênesis, do livro de Gênesis, e começamos aqui essa história da morte de José e o nascimento de Moisés na divisa, né? No término de Gênesis e começo de Êxodo. Mas nós vamos em frente. Nós vamos parar por aqui hoje, meus irmãos. E aí, sexta-feira que vem, se for a vontade de Deus, nós vamos estar dando continuidade nesse estudo. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos louvar o Senhor com alguns louvores. Logo mais nós estamos encerrando. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já quis não dar microfone. Ué? Eu subi o volume.
Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e o poder. glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, A força e o poder. ao Rei imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nós rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso
Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando a gente diz que está feliz de estar na casa do Senhor, de estar louvando o Senhor, fazendo a obra do Senhor, muitos questionam. Falar, mas se tivesse no banco, não tivesse oportunidade, você não estaria feliz? Porque tem muitas pessoas que querem oportunidade, muitos não têm essa oportunidade por a quantidade de gente que tem para apresentar, é bastante, e o horário é um pouco. Nós começamos o culto, tivemos a palavra, o estudo. Aleluia. Falei do louvor. Essa história é muito linda também. Jesus curou 10, só um voltou. Estou aqui, somos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele fui tocado, por minha sensação é passado, que quando existia ele atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, trouxe alegria em meu regozo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Fica comigo. Se quiseres, faça uma venda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração. Pois tu és meu bem-querer, és meu anjo. Deixa tudo pra ti, tudo pra tu ouvir. Ó Deus,
Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Mas é igual eu sempre digo, nós temos um costume de falar, Deus é fiel. E Ele não é só apenas fiel. Ele é super fiel. Ele é tudo que nós podemos imaginar. Em fidelidade, em bondade, benignidade, misericórdia. Tudo isso Deus é. Mas Ele não faz mais nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não somos fiéis ainda. Nós somos humanos. E a tentação é grande. Qual eu tenho o título? E assim, aleluia. Eu amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde que eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus, a doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me lembra-te de todo meu ser, crédito a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me lembro de todo meu ser, entrego a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
Aleluia! Glórias a Deus. Deus é muito bom, maravilhoso, fiel. E a gente tem assim, meus irmãos, só agradecer. Amém? Graças a Deus. Eu quero louvar o Senhor ainda com louvor aqui. Falta 10 minutinhos. Procura para mim. Eu vencerei. Aleluia. Glórias a Deus. O missionário está procurando louvor ali. Nós temos um tempinho aí. E louvar o Senhor é muito gostoso, é muito bom. Eu sempre estou dizendo assim. E muitas das vezes, é igual eu estava falando agora há pouco, as pessoas acham que porque a gente louva, a gente pregamos, mas a presença do Senhor é mais importante que tudo. Nós louvarmos, anunciar a Tua palavra, muito bom, mas eu vencerei. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vida não é fácil. Eu
Então, meus irmãos, já louvamos o Senhor. Fizemos aquela meditação no estudo. Sexta-feira, se for a vontade de Deus, nós vamos estar aqui novamente para dar seguimento a esse estudo bíblico. E Deus está operando maravilhosamente com a sua graça, com as suas mãos santas, nos dando sabedoria do alto, nos capacitando, porque nós sabemos que de nós nada temos. Se nós formos querer fazer pela nossa vontade, nós somos limitados. Nós somos limitados. Não temos assim, como se diz, condições de fazer nada por nós mesmos. Mas Deus é grande na nossa vida. Na minha, na vida missionária, na tua vida, na vida de cada um desses que está nos acompanhando e os que vão acompanhar também nesse momento. Muitas vezes estão na igreja, não pode estar acompanhando diretamente, mas a live ela vai ficar no ar e as pessoas vão ter condições. E ainda mais, eu peço, divulgue esse trabalho, ajuda nós a divulgar esse trabalho, meus irmãos. Ajuda a divulgar a obra de Deus. Porque Deus está operando nesse lugar. E que haja salvação de alma, cura divina e sabedoria do alto para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. E domingo nós estaremos aqui em nome de Jesus, por a vontade de Deus, para mais um culto. Culto de louvores a Deus, culto de avivamento, e assim por diante. Estamos aqui levando a palavra do nosso Pai, fazendo o ídolo de Jesus, nosso Salvador. Por que não dizer? Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que perseverar será salvo. E não podemos esquecer daquela palavra que diz assim: os primeiros podem ser os derradeiros. Pode ser o último. Os primeiros podem ser os derradeiros, que significa o último. Mas a misericórdia de Deus é grande. Tempo de igreja, de ser crente, não salva. Já disse isso. Se salvasse, eu poderia bater no peito e dizer que eu estou salvo, porque eu estou na obra trabalhando, sempre trabalhando, desde 84. Vou fazer a conta, eu creio que está em 39 anos. Eu creio, parece que é. E assim por diante. 36 com... Não, mais anos. 26 anos. 16, né? 16 anos. Com 25. Vai para 41 anos. Então, assim por diante. Tempo de crente não salva ninguém. Muitas pessoas pensam que salva, mas não. Que salva é a obediência. A única doutrina. Tem muita doutrina nas igrejas, mas a única que vai salvar é aquela que chama-se obediência. E aquele que for fiel a Deus para obedecer. Amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Este momento está encerrado para encerrar este trabalho. Os aniversariantes que tenham uma boa noite e parabéns a você. Que Deus abençoe todos. Amém? E família também. Pai, eu agradeço por esse período, por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu, nos concedeu. Mais uma noite para
aqui cultuaram o Senhor. Aqui levaram essa live, essa transmissão, as pessoas que nos acompanham e os que vão acompanhar, que não teve assim condições de acompanhar agora neste momento ao vivo, mas depois vai poder. E toca no coração de cada um, meu Deus. Salva a alma, Pai, cura os enfermos. Resolve, Senhor, os problemas que as pessoas têm pedido ao Senhor. Se for da tua vontade, ó Deus, que a vitória chegará até ele. Porque muitas vezes pedimos algo que é para atrapalhar a nossa vida, em vez de ajudar. Porque não sabemos pedir. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, não sabemos pedir. Muitas vezes pedimos coisas que não é para ajudar. Pedimos coisas que é para atrapalhar. Nós seguirmos em frente, estarmos com o Senhor. E assim, ó Deus, abençoe cada um destes ouvintes, desses seguidores que está junto conosco, que possa receber a tua bênção. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e salva as almas. Batiza com o Espírito Santo. Ah, Deus, eu agradeço da minha parte. E que o Senhor é de estar com cada um deles, com cada um de nós, e assim a tua obra seja feita. Amém? Que o grande amor, comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e digamos assim, amém e amém e amém, Jesus. Aleluia. Está encerrado e que Deus abençoe cada um de vocês. E domingo esteja conosco novamente. Amém? Eu agradeço. Se estou feliz, imagina Deus, que é poderoso.